Olá, boa tarde. Segunda-feira, dia 13 de maio, mais um NT Sul, começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. Mais uma semana difícil para os gaúchos. Choveu bastante durante o final de semana e o nível dos rios continua alto. Mais de 80 mil pessoas estão em abrigos por conta do desastre climático que afetou 447 municípios do Rio Grande do Sul. 147 mortes foram registradas até agora pela Defesa Civil e 127 pessoas seguem desaparecidas. Em Porto Alegre estão mais de 600 animais resgatados. Na Zona Norte, uma quadra esportiva particular foi transformada em abrigo. Lá eles recebem cuidados médicos e carinho. Estou com muita esperança que as pessoas abram as suas casas, ou para lar temporário, ou para adoção, até para a gente conseguir ajudar os outros que estão sendo resgatados, E acho que esse trabalho ele não vai parar tão cedo. A população cachoeirense vivencia muitas dificuldades e nem só aqueles que estão desalojados ou desabrigados sofrem os reflexos da enchente. Por conta disso, a Defesa Civil liberou a retirada de doações para pessoas que se sintam afetadas e estejam em dificuldades. Lena Caetano vai contar onde buscar alimentos, kits de higiene e limpeza e roupas, porque a previsão é de bastante frio nos próximos dias. Enchente aumenta risco de leptospirose. Cachoeira do Sul tem casos notificados e as equipes da saúde alertam para o uso de proteção no contato com estas águas. Vamos atualizar você sobre a recuperação da BR-153 aqui na chegada à Cachoeira. O DENIT trabalha para liberar o trânsito até amanhã. Vale destacar que ainda será feita uma avaliação da parte estrutural da Ponte do Fandango. Estas e outras informações no ar a partir de agora. O NT Sul está no ar. E a gente começa esta edição trazendo mais uma vez para você de casa um panorama geral da enchente, das cheias aqui no Rio Grande do Sul. Então me acompanha aqui na tela. O primeiro destaque tem a ver com os níveis dos rios, dos lagos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Rio Jacuí, em Cachoeira do Sul. Nesse momento, conforme a medição mais recente, está em 24 metros. E a gente sempre destaca, o nível considerado normal do Jacuí nesse local é de 18 metros. Então ele ainda está muito acima do seu nível considerado normal. Lago Guaíba, em Porto Alegre, está em 4 metros e 77 centímetros. A cota de extravasamento do Lago Guaíba em Porto Alegre é de 3 metros. Então ainda está muito acima e com previsão de crescimento, de aumento no volume, já que os rios aos poucos vão chegando ao Guaíba. Rio dos Sinos está em 5,80 em São Leopoldo. A cota também de transbordamento do Rio dos Sinos é de 4,80. Então ele continua ainda também bem acima. Rio Gravataí, 5,91 metros em Passo das Canoas. Rio Caí em 8,58 metros em Feliz. Vamos agora para a nossa próxima tela, que a gente tem os dados gerais, os números gerais das cheias no estado. 147 mortes e 127 desaparecidos, 80.826 pessoas em abrigos, 538.241 desalojados, 447 municípios afetados. Veja que o número total de municípios é de 497, então é um número muito próximo da totalidade, Número de pessoas afetadas, 2.115.703. Pessoas resgatadas ao longo de todo esse processo, 76.470. E os animais resgatados são 10.814. Então, é um número realmente muito grande. E a gente fala agora sobre os acessos ao município de Cachoeira do Sul. Final de semana de muito trabalho no conserto das rodovias gaúchas, em especial a BR-153, nas proximidades da Ponte do Fandango. O Bernardo Miller fala ao vivo de lá com as informações sobre essa recuperação e também a expectativa de liberação desse trecho. Bernardo, boa tarde. Olá, Daniel. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o NT Sul nesta segunda-feira, início de semana. A gente segue atualizando a condição das estradas, dos acessos à Cachoeira do Sul. A gente fala do principal acesso aqui ao município, na BR-153,
onde durante o final de semana, ainda na sexta-feira, o DENIT iniciou a recuperação desse trecho que dá acesso ao município aqui nas proximidades da Ponte do Fandango. Ao fundo a gente pode perceber que a água ainda toma conta das várzeas aqui do entorno da cidade e essa recuperação do DENIT começou na sexta-feira lá naquela ponte, no banhado Nossa Senhora de Fátima. Os trabalhos e os serviços de recuperação dessa cabeceira da ponte sobre o banhado começaram ainda na sexta-feira e prosseguiram durante o final de semana. As equipes atuaram na recomposição dos aterros e pavimento do segmento da rodovia em que já possui esse acesso liberado. Obviamente que não para veículos, porque ainda existe a condição do asfalto logo na sequência, nas proximidades da Ponte do Fandango, onde a gente mostrou na semana passada, na sexta-feira, todo o estrago que a água fez nesse trecho aqui da BR-153, nas proximidades da Ponte do Fandango. Esse trabalho também começou na sexta-feira, nos quilômetros 405 e 412 aqui da BR-153, nas proximidades da Ponte do Fandango. Essas atividades que devem prosseguir agora durante essa semana, para já na sequência, depois de concluído esses acessos, o DENIT estipula liberar pelo menos a passagem de pessoas e veículos leves. Vale destacar que ainda será feita uma avaliação da parte estrutural da Ponte do Fandango, que, como vocês acompanharam nas últimas semanas, a água chegou a passar por cima da ponte, teve água no trecho onde ela foi atingida pelo Rio Jacuí diante da condição elevada do rio. A gente mostrou isso durante o NT Sul e agora nessa semana o DENIT deve vir a Cachoeira do Sul fazer uma avaliação estrutural da Ponte do Fandango. Falando de outro acesso à Cachoeira do Sul, na ERS 403, a gente segue atualizando, mas a condição ela não mudou. Quem sai de Cachoeira do Sul para Rio Pardo consegue chegar no município vizinho pelo menos até a entrada. Por quê? Lá em Rio Pardo, na ponte que dá acesso ao município, ainda tem água do Rio Pardo sobre as várzeas e também sobre a rodovia. Então, esse condutor que sai de Cachoeira do Sul, ele consegue passar pela ponte do Rio Botucaraí, na 403, seguir até a cidade histórica, mas não consegue chegar de veículo até o município de Rio Pardo, só de barco, diante da elevação do Rio Pardo, ali naquela região. E também falando da RSC 287, a Rota de Santa Maria segue na recuperação desses trechos na extensão do município de Santa Maria até Tabaí. Até o momento, aqui na região de Cachoeira do Sul, 7 pontos já foram recuperados. São eles ali nas proximidades de Venâncio Aires, na ponte sobre o rio Taquari, mais perto aqui de Cachoeira do Sul, em Veracruz, na ponte sobre o rio Pardinho, também em Candelária, na várzea do Rio Pardo, tráfego liberado ali na ponte. Vale destacar que o Rio Pardo subiu naquela região, então uma nova avaliação será feita nessa semana para dar a condição ou não de continuar com esse tráfego liberado ali em Candelária. Também a gente destaca em Novo Cabrais, na ponte sobre o arroio Rincão dos Cabrais, em Paraíso do Sul, ponte sobre o rio Porta e também em Restinga Seca, na ponte sobre o Cerro Chato e também no acesso de Restinga Seca. Em meia pista, em Santa Maria, no quilômetro 227, em recuperação, ponte sobre a várzea do Rio Pardo em Candelária, que são 2 trechos que foram atingidos, um já recuperado e o outro em obras nessa semana ainda, e também o trecho no Arroio Barriga, em Paraíso do Sul. A interdição acontece em Venâncio Aires, entre os quilômetros 55 e 60, em Candelária do 136 ao 138, em Paraíso do Sul do 167 ao 169 e também em Santa Maria, outro ponto que está interditado. A gente atualiza esses acessos à Cachoeira do Sul, lembrando que quem vem da região ali do Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari e também da região metropolitana, o caminho mais utilizado é por Sobradinho, pegando a RS
400, descendo ali a região Centro-Serra e saindo na 287 antes de chegar ao município de Candelária. Esse trajeto bastante extenso que vem sendo utilizado pela maioria dos condutores. Daniel, então a gente segue atualizando as condições das estradas, os acessos à Cachoeira do Sul, dando prioridade à BR-153, principal acesso aqui do município. O DENIT deve iniciar essa semana em um forte trabalho de recuperação, principalmente nas proximidades da Ponte do Fandango, e a Ponte do Fandango deve ser avaliada nessa semana para liberar ou não o tráfego de veículos leves, pelo menos ainda nessa semana aqui no município de Cachoeira do Sul. Daniel, eu volto contigo aí no estúdio. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações, e nós igualmente ficamos na torcida, né? Queremos ver a Ponte do Fandango liberada, a 153, acesso principal ao município de Cachoeira do Sul, que essa vistoria seja feita na ponte também, para que a travessia aconteça com segurança. Enquanto isso, como o Bernardo mencionou, não é? Esse acesso pela RS 400, ele aumenta de uma maneira absurda, né? Quem de fato precisa se locomover, fazer aí um trajeto à Cachoeira do Sul, e mesmo para o transporte de mantimentos, né? Insumos que são básicos, o acesso também não é tão simples. Mas, Deus quiser, teremos boas notícias sobre esse acesso para essa semana. E nós vamos falar agora um pouco sobre uma preocupação que envolve saúde aqui em Cachoeira do Sul. Embora a orientação da Defesa Civil para que as pessoas aguardem uma estabilização da situação das chuvas e inundações para retornarem às suas casas, algumas famílias já deram início à limpeza, à recuperação das casas. E diante desse cenário, a saúde municipal está alertando para o risco de contaminação e adoecimento dessas pessoas, especialmente pela leptospirose. Esse alerta é importante para todas aquelas pessoas que estão retornando às suas residências depois dessa enchente, desse alagamento, por conta de casos já notificados aqui em Cachoeira do Sul para a leptospirose. Existe essa preocupação da saúde, do meu lado está a enfermeira Andréa Santos. A gente vai falar com ela sobre os cuidados e o manejo que as pessoas devem ter ao acessar essas áreas alagadas, né, Andréa? Boa tarde. Boa tarde. Bom, é muito importante a gente lembrar que a leptospirose, como outras doenças, a gente tem um risco maior quando entramos em contato com a água da enchente, né? Então, no momento de voltar para as casas e fazer a limpeza dos ambientes, este é um cuidado bem importante. A gente tem que ter um material impermeável, né, que proteja a nossa pele, porque a leptospirose, a gente adquire ela quando ficamos muito tempo com a pele exposta em contato com a água contaminada com essa bactéria. Ela consegue entrar a partir da nossa pele, principalmente quando a gente tem lesões, né, machucados, feridas, e eles podem ser minúsculos, a gente nem ter percebido que está com machucado no pé, né, nas extremidades, e a bactéria oportunista, ela entra para a nossa circulação, para o nosso sistema. Então, o principal é a gente lembrar que a gente tem que ter uma barreira. O ideal seriam botas de borracha, né, para entrar nesses ambientes, e quando a gente for manusear também luvas de limpeza. Se a gente não tem esses EPIs, né, especificamente as botas de borracha, que a gente se proteja com plástico, né? Nós sabemos que o plástico ele é impermeável, então, para a gente ter uma chance de ter um material íntegro, então a gente usa duas sacolas plásticas, 2 sacos plásticos, porque se um se romper no atrito, no momento, né, que a gente está nessa limpeza, que o outro ainda está íntegro para nos proteger. E a gente sabe que quanto mais tempo exposto ao local, mais tempo em contato com essa água, maior as chances, né, da gente se contaminar. Então, o ideal é, se for em momentos que possa fazer uma grande limpeza e já sair, já lavar a pele com água e sabão, água corrente. O consumo da água contaminada ou eventualmente não tratada integralmente não transmite a leptospirose, né? Não existe esse risco de adquirir a doença, mas existe risco de outras doenças. Sim, a leptospirose, então, a transmissão é da pele, né? O ambiente contaminado pela urina do rato e o rato contaminado, né, pela leptospira. Então, é um ciclo, mas não é pela via da ingestão, né? Não é tomando essa água contaminada. Mas temos outras doenças.
as doenças diarreicas, né? São doenças que a gente se contamina a partir do ciclo fecal-oral, né? Então, ou a gente ingere a água contaminada, ou a gente ingere os alimentos, né, contaminados com a água que foi preparada ou com as mãos do manipulador, né? Então, nesse momento, a gente sabe que a vigilância deve ser em vários sentidos, inclusive no momento do consumo da água e dos alimentos. E a gente deixa esse alerta para todas as cidades, né, da região metropolitana de Porto Alegre, Vale do Taquari, enfim, são mais de 400 municípios do estado na mesma situação. Então, quem já começa a fazer limpeza, tem essa possibilidade de voltar para casa, precisa fazer essa limpeza de maneira adequada, né, sem ter contato da pele com essa água da cheia, né, para daqui a pouco não ter um problema maior, contrair leptospirose, alguma outra doença. Então é importante isso. E por isso a doação também desses itens de limpeza, essa doação é tão importante nesse momento. Gente, a Corsã Egea anunciou na última sexta-feira o programa de apoio às pessoas impactadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. As residências que sofreram alagamentos vão ter isenção na conta de água por 2 meses, maio e junho, e os clientes que têm tarifa social vão ter isenção por 6 meses. Já as pessoas que foram prejudicadas com o desabastecimento contínuo vão ter isenção da tarifa básica de maio, pagando apenas pelo consumo. Segundo a Corsã Egea, a medida alcança 906 mil imóveis em 67 municípios. A estimativa é de que a isenção chegue a 100 milhões de reais. E no final da tarde de ontem, 14 bairros de Cachoeira do Sul voltaram a ficar sem água. Segundo a Corsã Egea, uma das tubulações se rompeu e a captação voltou a contar com apenas 2 das 3 bombas disponíveis. A companhia informou que está trabalhando no reparo do sistema emergencial e que a previsão é de que o abastecimento seja normalizado até o final do dia. Com toda essa instabilidade, a gente reforça o pedido para que a população use a água de forma consciente, sem desperdício. A companhia alerta que, sem esse cuidado, os locais que estão tendo o abastecimento restabelecido podem ficar sem água novamente. A Prefeitura de Cachoeira do Sul publicou no final de semana o decreto que suspende provisoriamente as aulas em algumas escolas da rede pública municipal. No total, são 13 instituições, todas no interior do município. A decisão se deve à impossibilidade de tráfego seguro nas vias de acesso a essas escolas. Segundo a Prefeitura, a suspensão das aulas vai permanecer até que as estradas sejam recuperadas. Nós vamos ver agora aqui na nossa tela quais são essas escolas que seguem, então, sem aulas. Então vamos ver aqui, a Rede Municipal de Cachoeira do Sul estão sem aulas. Aldo Porto dos Santos, Ataliba Brum, Dr. Honorato de Souza Santos, Emília Vieira da Cunha, Francisco de Souza Machado, Imperatriz Leopoldina, Geni Figueiredo Vieira da Cunha, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Medianeira, Pio XII, Sagrado Coração de Jesus, Taufik Germano e também a EMEI Sítio Encantado. Vamos agora para a nossa próxima tela. A gente tem aqui também a informação das aulas suspensas na rede estadual de Cachoeira do Sul. Não é uma suspensão total, ao contrário, algumas escolas tiveram a retomada, né? Mas da rede estadual em Cachoeira do Sul, 3 escolas estão com as aulas suspensas. São estas que estão na tela. A Escola Estadual Zilá da Gama Mor, Colégio Nossa Senhora da Conceição e a Escola Estadual Diná Nery Pereira. As demais escolas da rede municipal, bem como as escolas da rede particular de Cachoeira, incluindo as instituições de educação infantil, estão retomando as suas atividades hoje. E a decisão de conceder autonomia às coordenadorias regionais de educação foi explicada pela titular da pasta no estado do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira, em live ainda na sexta-feira. A flexibilização do calendário escolar é amparada em decisão do Ministério da Educação, que considerou o estado de calamidade do Rio Grande do Sul. Com mais de 900 escolas com problemas estruturais ou inundações em decorrência das chuvas registradas no Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Educação decidiu adotar a flexibilização do calendário escolar, já autorizada pelo Ministério da Educação. Escolas afetadas
338 mil estudantes estão nessas escolas, em 240 municípios, em 29 coordenadorias, 444 escolas danificadas, 74 delas estão funcionando como abrigos neste momento para a população. Numa crise climática como a que estamos vivendo, nós não sabemos onde estão os alunos e muitos dos professores, e inclusive a equipe diretiva, dessas regiões mais afetadas, o que dificulta a aula remota. E as aulas serão retomadas gradualmente, em épocas diferentes, à medida que teremos dentro de uma mesma regional, escolas com aula, escolas sem aula, dependendo da situação de cada uma das escolas. Portanto, essa flexibilidade já foi dada pelo próprio Conselho Nacional de Educação, que emitiu ontem um parecer liberando os 200 dias letivos. Nós queremos que isso não signifique afrouxamento, mas encontraremos formas de que a aprendizagem chegue. E teremos o ano de 2025 para equilíbrio das aprendizagens, que por acaso não puderam ser complementadas em 2024. A flexibilização foi autorizada em todo o território gaúcho em função da tragédia climática. Na medida, o Ministério permite ainda a adoção de aulas remotas. O uso de espaços alternativos para a realização de atividades letivas também consta da medida editada pelo MEC. Momento difícil para a educação, né, gente? No Rio Grande do Sul, a gente vem aí daquele período de pandemia que foi um horror para a aprendizagem, para que as crianças pudessem ter acesso à educação, e agora a gente tem aí esse calendário alternativo que certamente vai impactar aí muito, especialmente lá no fim do ano. Mas é o que dá para fazer por agora, né? Então, paciência para todo mundo, muita dedicação aí dos pais, da criançada também, dos estudantes, para que todos possam tocar esse ano letivo. Quem precisa de medicamentos de uso contínuo e está desabrigado, desalojado ou em momento de dificuldade, pode retirá-los de graça, sem burocracia ou necessidade de apresentação de receita médica. A iniciativa é da Rede de Farmácia São João. O objetivo é facilitar o acesso da população aos cerca de 80 produtos da farmácia popular e evitar a interrupção de tratamentos de saúde. Em virtude do momento excepcional que vivenciamos, muitas pessoas perderam documentos, muitas pessoas perderam suas receitas médicas de remédios de uso contínuo. Essa farmácia trabalha com o programa Farmácia Popular, que até então exige documentação, exige receita para liberar medicação. A Rede de Farmácia São João, aqui no Rio Grande do Sul, para transpor este momento, em 40 municípios, 340 unidades da farmácia estão disponibilizando esses medicamentos sem receita médica, Paulo, e também sem a necessidade de documentação. Como é que está funcionando isso? Fala pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Lena e telespectadores. Nosso diretor, o dono da farmácia São João, seu Pedro Brair, sensibilizado com o momento, permitiu que as nossas lojas entregassem as medicações que a pessoa já faz uso, sem documento, só com a apresentação do número do CPF, para suprir a necessidade das pessoas que tiveram as medicações que foram levadas pela enchente, perderam suas documentações, para que não fiquem sem o tratamento médico que foi recomendado para elas, se dirige a uma de nossas lojas, nessas 40 cidades que por enquanto estão listadas, são 340 lojas e conforme a demanda eles vão incluindo, porque as pessoas estão deslocadas das suas cidades e daí, conforme a necessidade, vai ser incluídas novas lojas ou novas cidades, se apresenta com o seu documento ou o número do CPF e a gente faz a dispensação das medicações que a pessoa já faz uso, por orientação médica. Que tipo de medicações são liberadas, Paulo? Os medicamentos são os medicamentos básicos da lista da Farmácia Popular do Brasil, medicamento para asma, para hipertensão, diabetes, colesterol, principalmente esses medicamentos, As insulinas, infelizmente, pela questão logística, elas não estão incluídas nessa lista, porque nós estamos com dificuldade do transporte ainda, então elas não estão incluídas. Mas os demais medicamentos todos estão listados no nosso site ou na página das redes sociais da São João e também tem disponíveis nas nossas lojas, Qualquer pessoa tem acesso a essa medicação, É uma ação da São João disponibilizando com
com o custo da São João, mas não tem restrição de pessoas para esse acesso, né? A gente pede só o bom senso, né, da pessoa, porque é para atender a população fragilizada pelo momento da tragédia que nós estamos, né? Não é para se automedicar. Não é para se automedicar, por isso que a gente pede para passar com os nossos farmacêuticos para, né, saber se está tomando a medicação correta, a gente tem como constar se já foi retirada a medicação e tudo mais, para não ocorrer, né, agravar o estado, né, que já está numa situação bem complicada com as enchentes, né, a pessoa se automedicar e ter que procurar o recurso médico para depois tratar essa automedicação. Paulo, obrigado pelas informações. Resumidamente, então, você que nos acompanha, é o seguinte: 340 lojas da Farmácia São João, em 40 cidades, as mais atingidas pelas cheias, estão tendo esse benefício de poderem as pessoas retirar seus medicamentos da lista da farmácia popular. São cerca de 80 medicamentos, né, Paulo? 80 medicamentos. Então, cerca de 80 tipos de medicamentos. É só chegar no balcão, traga o número do seu CPF para você se identificar e aí a medicação é dispensada. Isso vale até o dia 31 deste mês, uma promoção, digamos assim, uma iniciativa diferenciada para esse momento excepcional que a gente está vivenciando. E essas iniciativas, elas realmente são muito necessárias, né? O Rio Grande do Sul ainda vai precisar de muita ajuda. A gente tem esse momento assim de forte comoção em todo o país para auxiliar o Estado. A gente ainda vai ter aí alguns dias com as águas, né, ainda altas, com pessoas com as suas casas alagadas, mas em algum momento essa comoção vai passar, né? E igual o Estado vai continuar precisando de ajuda. Então esse momento é o momento realmente da gente potencializar toda a ajuda possível para que o Estado possa conseguir estender a mão para quem mais está precisando. E nós aqui da TV Novo Tempo também estamos fazendo a nossa parte, viu? Nós divulgamos na sexta-feira a nossa live solidária, que aconteceu no sábado, a partir das 7 horas da noite, das 7 até as 10. Você de casa conseguiu assistir? Se não assistiu, está tudo disponível aí no nosso canal do YouTube, no YouTube da TV Novo Tempo. Uma live solidária com o objetivo de angariar fundos, né, para a ADRA. O que é a ADRA? A ADRA é uma agência de desenvolvimento e recursos assistenciais que é mantida pela Igreja Adventista, com muita experiência já nesse tipo de desastre, de catástrofes, já atuou em outras situações na América do Sul, em outros países do mundo, socorrendo populações e está fazendo mais uma vez um trabalho fantástico na região metropolitana de Porto Alegre, especialmente com a carreta, né, que lava ali muita roupa, tem a capacidade de entregar alimentos prontos para as populações. Então essa carreta já passou por Igrejinha, esteve aí até alguns dias atrás em São Leopoldo e agora começa a atender hoje no município de Canoas, que é um dos municípios mais afetados, né, pelas cheias, por essa enchente toda. E qual foi o resultado da nossa live solidária? A gente começou aí com a meta de 2.000 kits, e esses kits são kits de R$200, que incluem cesta básica, produtos de limpeza, então são kits ali de R$200. Então a meta eram 2.000 desses kits. Por fim, a gente ultrapassou essa meta, chegamos a mais de 5.000 kits durante esta live, né? Então os moradores aí afetados pelas cheias no Rio Grande do Sul vão receber e muito obrigado a você de casa que apoiou também essa iniciativa. E nós vamos agora falar um pouquinho mais sobre ADRA. Nós vamos saber um pouco como estão aí as iniciativas, os trabalhos no centro de distribuição da ADRA, que está funcionando em Novo Hamburgo. E quem traz mais detalhes para a gente agora é a Cláudia Brito. Oi, Cláudia. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu estou aqui no Centro de Distribuição de Doações em Novo Hamburgo, da ADRA Brasil, em parceria com a Igreja Adventista, onde chegam a todo momento donativos, doações de colchões, alimentos, entre outros itens, para as famílias afetadas pelas chuvas aqui no Rio Grande do Sul. Eu vou falar agora com a Lívia Palma, que é coordenadora da ADRA aqui na cidade. Lívia, tudo bem? Como que funciona esse depósito aqui? A gente, então, Cláudia, a gente recebe as mercadorias aqui, onde a gente monta os kits e eles são distribuídos para as igrejas locais, onde as igrejas vão conseguir atender o público mais humanizado e entregando as necessidades deles. Entendi. Eu sei que está uma organização está bastante organizado aqui, né? Os voluntários estão trabalhando bastante. De que forma esses alimentos, essas doações, elas são organizadas para chegar até a igreja local?
Então, a gente monta os kits aqui, daqui ele sai pronto. A gente tem um sistema interno, onde o pastor, ele coloca o pedido dentro desse sistema e aí ele leva esse pedido, né? Ele vem aqui, busca a mercadoria e lá ele consegue atender a população, que também tem mais acesso à população dentro da igreja local, do bairro local atingido. Ok. Tem chegado algum tipo de doação especial para um público específico, bebês recém-nascidos? Sim, a gente tem um setor especial onde a gente atende com fórmulas, né, especiais que são para crianças, idosos, pessoas com câncer e é uma pessoa especializada. Atendemos pessoas celíacas também e aí essa pessoa que faz o manuseio todo dessa mercadoria para atender esse público exclusivamente. Obrigada, Lívia. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui. Então é isso, Daniel. Aqui funciona como um centro de distribuição das doações que chega até a Igreja Adventista, onde essas famílias, né, que foram afetadas pelas chuvas aqui no Rio Grande do Sul, recebem essas doações. Muito obrigado a Cláudia pelas informações, né, trazendo aí detalhes sobre essas doações e toda essa capilaridade, né, de instituições que estão fazendo doações. Tudo isso é muito bem-vindo para esse momento, né, para servir a quem mais está precisando da nossa ajuda. E agora nós queremos ouvir você, isso mesmo, você de casa que nos acompanha, que está com a gente aqui na TV Novo Tempo. Como é que você está? Tudo em ordem por aí? Quais são os principais desafios ao começar esta semana? Manda sua mensagem para a gente aí no nosso WhatsApp, 51997697129. A sua instituição, sua empresa, você está participando também de uma mobilização para doações? Conta pra gente, manda aqui. Esse é o momento da gente realmente reforçar, não é tudo isso? A gente sempre diz assim, não, mas quando a gente faz a doação, o importante é não mostrar, não precisa contar essas coisas. A gente precisa sim, nesse momento nós precisamos cultivar, não é, a solidariedade e uma boa ação gera uma outra boa ação, então vamos contar sim, porque a gente precisa valorizar essas ações neste momento tão importante. Então, o WhatsApp está aí às suas ordens, viu? 51997697129 e nas nossas lives você vai comentando aí à vontade no Facebook e também no canal do YouTube, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vem comigo para a telinha. Ronaldo Bernardes, Cachoeira do Sul. As estradas de Faxinal da Guardinha estão críticas. A população teve que improvisar a passagem para os carros terem acesso. Olha aí a situação, né? Vai passando aí este veículo, né, sobre esse local aí improvisado. E é uma situação que ela vai se repetindo em muitas localidades do interior de Cachoeira do Sul. Olha a quantidade de barro ali, né? É um verdadeiro terror e a gente vai tendo essas imagens replicadas de diferentes locais aí do interior. Ronaldo, obrigado pela participação, um abraço para vocês. Cuidado aí, né, ao trafegar pelas estradas que estão aí nessas situações tão críticas e a gente espera que tudo melhore logo, né? Quem mais? A Mari está participando com a gente aqui no Barro Vermelho. Estamos ainda sem acesso à Cachoeira do Sul. Algumas pessoas se deslocaram para Caçapava ou São Cepé para comprar alimentos, gás, remédios, velas e lanternas. Ficamos 11 dias sem energia elétrica. Agora retornou, mas ainda está em uma fase só, conta aqui a Mari. Obrigado, Mari, pela participação. Situação complicada. Você imagina, você de casa ficar 11 dias sem energia elétrica para carregar um celular, para manter as coisas, é uma dificuldade, né, que o Rio Grande do Sul está passando. Boa sorte aí para vocês, Mari. Que bom que já está voltando aí devagarinho a energia, né? A Rosane também fazendo aqui um relato. Aqui no Rincão das Guajuviras, a enchente deixou a cabeceira da ponte esburacada. Os moradores se mobilizaram e agora já está consertada. Obrigado, Rosane, pela participação. A Rosane manda mais uma foto, acho que é o antes e o depois, né? Tá aí, então a cabeceira da ponte já foi consertada, já dá para passar, e isso é que é o importante. E o nosso abraço aí para todos esses moradores que se empenharam para fazer o conserto. Mais uma participação ainda aqui, a Juliana. Estamos sem luz há 10 dias aqui na Porteira 7 e nada de resposta da Seletro, diz a Juliana. Perdemos todos os alimentos, não sabemos mais o que fazer. Obrigado, Juliana, pela participação. Vamos, inclusive, buscar mais informações sobre esses consertos, esses reparos pelo interior, não é? Para que a população possa ter uma expectativa de quando a eletricidade pode, por fim, voltar, para que as pessoas sigam a vida aí minimamente normal depois desse período tão complicado.
Mais detalhes, mais participações já já. Vá mandando aí o seu recadinho também. Quero contar aí com o seu olhar, né, sobre tudo isso que está acontecendo por aqui. A seguir, em Porto Alegre, estão mais de 600 animais resgatados na Zona Norte. Uma quadra esportiva particular foi transformada em abrigo. Lá eles recebem cuidados médicos e também carinho. Estou com muita esperança que as pessoas abram as suas casas, né, ou para lar temporário, ou para adoção, até para a gente conseguir ajudar os outros que estão sendo resgatados, né? E acho que esse trabalho ele não vai parar tão cedo. A população cachoeirense vivencia muitas dificuldades e nem só aqueles que estão desalojados ou desabrigados sofrem os reflexos da enchente. Por conta disso, a Defesa Civil liberou a retirada de doações para pessoas que se sintam afetadas e estejam em dificuldades. Helena Caetano vai contar onde buscar alimentos, kits de higiene e limpeza e roupas, porque a previsão é de bastante frio nos próximos dias. Nós voltamos em 3 minutos. Continue aqui com a TV Novo Tempo. Meio-dia e 38, hora de Brasília. Obrigado a você de casa pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. E, gente, estou olhando aqui as nossas redes sociais, tem muita gente perguntando se nós sabemos o que aconteceu em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Pois, nessa madrugada, no fim da madrugada, muitos moradores registraram tremores de terra, entraram em contato com o Corpo de Bombeiros, foram centenas de ligações. Então, basicamente, o que a gente tem de informação até esse momento, que Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, de fato, registrou tremores de terra. Então, nesse momento, não tem informações tão objetivas sobre o que ocasionou tudo isso. Tem algumas teorias, mas a gente não tem reportagem especificamente tratando deste tema. Então, apenas para confirmar, para quem está nos perguntando se a gente sabe o que aconteceu, foi isso. Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, teve tremores de terra. Nesse momento, o que as autoridades do município dizem é que não há nenhum risco estrutural lá no município, tá bem? Vamos ver agora imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro de Cachoeira do Sul. Temos aí o céu encoberto ainda, né? Não chove nesse momento em Cachoeira do Sul, desde o começo da manhã, né? No máximo ali, assim, uma garoa muito fina, mas nada além disso. E eu acho que essa é a boa notícia realmente aqui para esses próximos dias para Cachoeira do Sul, o fato da chuva já dar uma trégua. Ao passo que para outras regiões do estado ainda tem possibilidade de chuva forte na Serra, no norte, já na divisa e pegando até um pouco do território de Santa Catarina. E nós vamos ver agora mais detalhes na previsão do tempo. Segunda-feira em Cachoeira do Sul, a ótima notícia é que a chuva dá uma trégua. A tendência é de que o dia tenha céu encoberto ainda, mas sem chuva forte. A chuva para. Temperatura mínima 11 graus e máxima 16. Terça-feira o sol volta a aparecer e prepare os casacos e os cobertores, porque nós teremos o ingresso de uma massa de ar polar e fica frio, com cara de inverno. Temperatura mínima 6 graus e máxima 14. Quarta-feira o sol também deve predominar e segue essa condição de frio, mínima 6 graus e máxima 14. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Tem tendência ainda de piora das cheias históricas em algumas localidades, caso da região de Porto Alegre. O estado está no final de um segundo episódio de chuva extrema que causa repique na maioria das bacias com cheias, o segundo em 15 dias. Muitas nuvens ainda cobrem áreas do Rio Grande do Sul nesta segunda e chove e garoa mais nas metades norte e leste do estado, mas com volumes menores do que ontem. Em pontos do norte e do nordeste gaúcho, como na Serra e no litoral norte, há risco ainda de chuva por vezes moderada a forte. Já ocorrem aberturas de sol em parte do estado. Ar polar ingressa pelo oeste e o sul, com queda acentuada de temperatura e vento sul. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 19 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 16. Na região norte, em Passo Fundo, 17. Também 17 em Santa Maria, na região central. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 19 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 18 graus.
Hora de abrir espaço para a nossa audiência se manifestar e a gente começa esse bloco aqui com recados do nosso Facebook. Tem muita gente falando sobre falta de água, falta de eletricidade, né? A Solange Bataioli Pinto, Zona Norte sem água. Tem outros relatos aqui também de falta de água. Deixa eu encontrar aqui. Reni Lima, bairro Marina sem água. Quem mais? Carmen Moraes, Avenida Brasil e Quinta da Boa Vista sem água. Tem também várias mensagens que estão chegando pelas nossas redes sociais sobre esse problema, né, da falta do fornecimento de energia no interior de Cachoeira do Sul. Por exemplo, a Priscila Ferreira Prates mencionando aqui a falta de energia na Porteira 7. Porteira 7 ainda sem energia elétrica. Quem mais? Deixa eu ver se eu encontro aqui. A Andriele Rosa, boa tarde. Gostaríamos de uma resposta da Seletro, pois no Barro Vermelho, algumas casas, a luz já normalizou e em outras, como a da minha mãe, continua em uma fase há 2 dias, diz aqui a Andriele. Obrigado, Andriele, pela participação, pelo recado. A gente vai tentar apurar aí essas informações para trazer, se não na edição do jornal, nas nossas redes sociais, tá bom? Vamos aqui para a nossa tela, tem recados do nosso WhatsApp. Vamos ver quem fala com a gente, José Trindade. Na entrada da escola Taufik Germano tem um eucalipto que está por cair em cima da faixa a qualquer momento e ainda está levando um pedaço da estrada. Alerta importante aí do José Trindade. Obrigado, José, pela participação. Então deixamos aqui essa informação. Acredito que ali, considerando a escola Taufik, seria a Secretaria de Interior, não é? Mas para a Defesa Civil também está alerta nesse caso e que a árvore seja retirada antes que, de fato, caia aí sobre a via, sobre algum veículo, né? E cause um dano ainda maior, já que depois dessa chuvarada toda que a gente teve aí em Cachoeira do Sul, infelizmente, isso pode acontecer com algumas árvores, né? Obrigado, José, pelo alerta. Deixamos aí para as autoridades resolver um caso, né? Vamos aqui para a próxima mensagem, a Andriele Rosa. Olha aí, eu tinha mencionado agora há pouco, a Andriele mandou mensagem também no nosso WhatsApp, pedindo aí essa resposta da Seletro, né? Porque eles estão há mais de 2 dias ligando e só falam para aguardar. Já perdemos absolutamente tudo que precisa de energia para armazenar. Imagina, esse tempo todo, né? Então aquilo que tem em refrigerador, em freezer, em geladeira, de fato termina sendo perdido, né? É uma lástima aí, uma situação bem grave envolvendo moradores do interior de Cachoeira. Obrigado, Andriele. Neuza Gomes, quero agradecer as meninas que atendem na farmácia do SUS. São bem atenciosas e gentis, diz aqui a Neuza. Obrigado, Neuza, pela tua participação também aqui com a gente. Eu recebi aqui antes uma mensagem, eu terminei perdendo ela nas redes sociais, mas eu vou trazer porque o teor é bem importante. Teve um telespectador que mandou mensagem perguntando sobre fraldas, né, fraldas geriátricas, que no ano passado ainda era possível conseguir, né, nesse fornecimento público e que agora não se consegue mais. Então a informação que a gente tem é que havia aí, num certo período, houve essa garantia por parte do governo do estado. Depois, o município de Cachoeira do Sul garantiu essa entrega quando o governo parou de fornecer. E nesse momento a prefeitura não tem mais condições de bancar, então, esses produtos. E aí, de fato, não tem, então, nesse momento, a dispensação de fraldas, né, por parte de governo do estado ou governo municipal de Cachoeira do Sul. Quem mais? Temos mais recados aqui. A Rejane Rocha Pinheiro. Estamos há mais de 10 dias sem água da Corsã no Rincão dos Lopes. Obrigado, Rejane, pela participação com a gente. Deixamos aí também um alerta para a Corsã, né, para o pessoal, na medida do possível, dar um retorno, porque 10 dias sem água é muita coisa, né? Bem complicado. Obrigado, Rejane, pela participação. Já, mais recados aqui da nossa audiência. E nós vamos conferir agora um abrigo para animais resgatados da enchente. Nos espaços montados pela Prefeitura de Porto Alegre, já estão mais de 600 animais. Na zona norte da capital, uma quadra esportiva particular foi transformada em abrigo. Ali eles recebem cuidados médicos e muito carinho. Mas a expectativa é pelo encontro com os tutores ou até um novo lar. Você encontrou o seu cachorro? Acho que sim, eu chamei no porquinho de café. Vocês perderam 2. O reencontro tão esperado aconteceu.
O Jurandir e o Vinícius acharam o cachorro deles, o Tyson, que foi resgatado no telhado de casa no bairro Sarandi. Nós saímos no sábado de casa. Com a água para a cintura que eu voltei, não deu mais para pegar esse. A água estava muito aqui. Muita emoção. O Tyson estava a salvo neste abrigo no bairro Jardim Carvalho. Esta é uma quadra de esportes para aluguel, mas que pelos próximos 30 dias vai ser lar de cachorros que precisam de acolhimento. Hoje 70 estão aqui recebendo atenção e cuidado. A gente estava com o ginásio parado, né, por conta de tudo que está acontecendo em Porto Alegre. E o pai tinha pensado então de abrir um abrigo para as pessoas. Só que a gente começou a ver tanta notícia de abrigo vazio já, que as pessoas não estavam indo e estava faltando abrigo para os pets. A Simone é médica veterinária oncologista e agora é também voluntária. Ela e a equipe prestam os atendimentos básicos de saúde. Vermífugo, antipulga, a gente faz a avaliação médica de todos. Ontem a gente coletou sangue de alguns, mandou para o laboratório. Tem laboratórios parceiros fazendo exames de imagem, exame de sangue, tudo de graça. Então a gente está conseguindo dar um bom suporte veterinário para os que precisam. A gente tem um bom suporte aqui de medicação, a gente recebeu muita doação de antibiótico, anti-inflamatório, medicamento para curativo. Então nessa parte a gente está bem assessorado e a gente consegue dar um bom atendimento para eles. A gente tem sempre um veterinário por turno, pelo menos um veterinário, mas geralmente 2, para poder manejar os doentes e também orientar as pessoas como manejar os animais. Tem alguns agressivos, então a gente tem que cuidar bastante disso para ninguém se machucar. Se for necessário dar medicação, então isso realmente é uma demanda do veterinário. As doações são bem-vindas, mas o ideal é entrar em contato por Instagram ou WhatsApp para saber qual a necessidade. Mas o que o abrigo precisa mesmo é de gente disposta a abrir as portas de casa para esses bichinhos. Estou com muita esperança que as pessoas abram as suas casas, né, ou para lar temporário, ou para adoção, até para a gente conseguir ajudar os outros que estão sendo resgatados, né? E acho que esse trabalho ele não vai parar tão cedo, então a gente só precisa que as pessoas abram um cantinho da sua casa para pegar esses animais e a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Isso aí, trabalho muito necessário, né? Se as pessoas estão sofrendo, os animais também estão sofrendo, que bom que tem aí muitos voluntários também fazendo a sua parte, veterinários que estão se colocando à disposição para salvar os bichinhos aí da força das águas. Muitos, infelizmente, terminaram se perdendo, né? Mas muitos também estão sendo resgatados e recebendo todo o carinho possível neste momento. O Hospital de Caridade e Beneficência aqui em Cachoeira do Sul está divulgando um novo número de telefone. Por isso, qualquer informação que você precisar por telefone deve ser solicitada pelo número que está aparecendo aí na tela. Então, atenção para o número. Tire uma foto, se for o caso, já salve no seu telefone também. Novo número do HCB, 51 3570 0000. O contato antigo do HCB não está funcionando e não tem previsão de estabilizar ou de ser retomado. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul anunciou na sexta-feira a suspensão por 120 dias da cobrança das parcelas do empréstimo consignado para todos os servidores públicos estaduais. Com a decisão, não haverá descontos nas parcelas relativas aos meses de maio, junho, julho e agosto. A prorrogação acontece automaticamente. Aqueles que optarem por manter o pagamento devem entrar no aplicativo do banco e solicitar a manutenção das parcelas no prazo vigente. O relato de grande parte das famílias atingidas pela enchente é de que a água subiu muito rapidamente e não deu tempo de salvar nada. Inclusive eletrodomésticos. Pensando em socorrer essas pessoas, professores e acadêmicos do curso de Engenharia Elétrica da UFSM de Cachoeira do Sul estão limpando, estão recuperando esses utensílios de forma gratuita. Veja como funciona e de que forma salvar os seus eletrodomésticos. Não, essa aqui não é uma dona de casa limpando a sua geladeira. Eu estou aqui na UFSM, Daniel, para levar aos nossos telespectadores um serviço importantíssimo que o pessoal da UFSM, do curso de Engenharia Elétrica, está promovendo. Uma iniciativa que atinge, que beneficia aqueles que estão desalojados, desabrigados da enchente, aqueles que tiveram seus eletrodomésticos atingidos pelas águas. Muita gente pensando, e agora? Perdi tudo, vou jogar no lixo, não me resta mais nada.
tem solução para muitos deles e é isso que o pessoal está dando essa esperança para as pessoas e está oferecendo esse serviço. Professor Nelson, boa tarde. Boa tarde. E essa iniciativa? Bom, então a iniciativa partiu do Campus Sede Santa Maria, então se iniciou esse trabalho lá de recuperação dos eletrônicos que foram atingidos pela enchente e a gente trouxe a iniciativa aqui para o campus de Cachoeira, sabendo que a cidade também teve bastante famílias que foram atingidas, né? A ideia então é que a gente consiga dar uma assistência básica de limpeza e diagnóstico do que aconteceu com o equipamento, então fazer uma limpeza, secagem, poder testar as peças que eventualmente estão estragadas e aí poder substituir na medida do possível, né? Quais os eletros que podem se enquadrar nessa iniciativa? Nesse primeiro momento, então, a gente está priorizando eletrodomésticos essenciais, então geladeira, máquina de lavar, televisor e micro-ondas. Então, nesse momento, são esses equipamentos que a gente está recebendo aqui. Equipamento em que condições? Pô, a água encheu a minha casa, o eletrodoméstico está embaixo d'água, depois que a água baixar, eu posso pegar esse eletrodoméstico e trazer para cá? Sim, pode trazer sujo mesmo, traz sujo, a gente vai fazer todo o processo de limpeza, secagem e aí depois fazer a parte de testes. Pedimos que, em hipótese alguma, as pessoas que tiveram equipamentos atingidos pela água energizem esse equipamento antes da gente poder fazer a verificação. Não ligar na tomada? Não ligar em hipótese alguma, porque é importante esse período em que o equipamento fique parado, que a gente consiga secar ele para poder fazer os testes, né? Normalmente os estragos acontecem por equipamento ser energizado ainda estando molhado. Como é que faz para contatar vocês para ter acesso a esse serviço? Certo, então a gente colocou um telefone da universidade à disposição, o número é 51-98983-0176. Então entre em contato pelo WhatsApp, com esse telefone, passando as informações, quais são os equipamentos que a família precisa e dados básicos, nome e CPF. Né? Se conseguir trazer para nós aqui, melhor. Mas aqui no campus? Aqui no campus. Senão, a gente está tentando mobilizar algum suporte para poder ir buscar os equipamentos. Bom, professor, uma pergunta básica. Muita gente em casa, neste período, de repente assiste vídeos na internet que tem sugestão dizendo que, principalmente refrigerador, dá para fazer em casa, dá para arrumar, dá para trocar uma pecinha aqui e ali, secar e pronto. Qual é o risco nisso? Isso é conveniente que se faça ou precisa realmente um técnico? O mais interessante é ter bastante cuidado, né, e procurar alguma pessoa especializada. Né? Com eletricidade a gente não brinca, então nesse momento acho que ter paciência e buscar na medida do possível alguém que tenha mais conhecimento para fazer esse tipo de serviço. Tentando arrumar pode realmente de repente danificar permanentemente o produto. Exatamente. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer justamente ajudar e conseguir recuperar o máximo de equipamentos possível. Professor, recadinho final, então, para os nossos telespectadores. Resumindo essa iniciativa, como ter acesso, né? Que eletros pode trazer, como é que está funcionando isso? Bom, então, entrar em contato pelo WhatsApp da universidade, o número é 51-98983-0176, passando as informações, quais são os equipamentos, telefone, obviamente, nome e CPF. Os equipamentos que estamos recebendo, geladeira, máquina de lavar roupa, micro-ondas e televisores. Legal, professor, muito obrigado pela participação, parabéns pela iniciativa aí, Cachoeira do Sul e o FSM também em Santa Maria, nessa iniciativa bem legal em benefício das pessoas que acham que perderam seus eletrodomésticos, mas de repente tem solução sim. O WhatsApp está aí na tela para você contatar, mandar mensagem para o pessoal aqui da UFSM, para quem sabe ter recuperado o seu eletrodoméstico totalmente de graça, né? Sim, gratuito. Não custa nada, tá dada a dica. Obrigado, Lena, pelas informações. Então fica a dica, não bota a geladeira fora. Quem sabe tenha conserto, né? Separe aí esses itens, faça contato com a UFSM. Já pensou que grande notícia? É uma baita notícia, né? Para quem está achando que perdeu, quem sabe aquele eletrodoméstico que foi comprado com tanto sacrifício, com tanto suor, né? Parceladinho, possa ter salvação. Então tá aí também um apoio tão importante da UFSM para a Cachoeira do Sul. Gente, comunidades do interior de Cachoeira do Sul estão recebendo alimentos da Defesa Civil através de aeronaves que deixam as cargas com alimentos e água em pontos de desembarque e, posteriormente, a entrega é feita pelos agentes de saúde das localidades em embarcações. Uso de aeronaves para levar alimento que vai ficar em pontos estratégicos, onde nós já temos pessoas que vão percorrer as comunidades e buscar, de fato, atender aquela pessoa que já está sem alimentação. A gente precisa entender
que as aeronaves, embarcações, ela tem um limite de carga, elas não são um caminhão que transporta alimento. Então tem que ser realmente para um uso de sobrevivência das pessoas. A gente pede que haja esse entendimento, né, todos os esforços de todos da sociedade civil e dos órgãos públicos, de todas as esferas, estão sendo feitos para atender. Cachoeira do Sul, nós estamos numa situação muito grave, né? Sem acesso, então usar esses insumos que nós temos dentro do município tem que ser de uma maneira muito controlada para que a gente passe, né, ao longo deste período de desastre, ao longo deste período em que não chegam insumos, da melhor maneira possível. E é assim que a Defesa Civil está atuando no atendimento a comunidades do interior de Cachoeira do Sul que estão ilhadas e dependem de assistência nesse momento. Conforme o levantamento da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Cachoeira do Sul, as localidades de Cerro dos Peixotos, Porteira 7, Vila Vargas e as aldeias indígenas já foram atendidas. A orientação da Defesa Civil é para que as pessoas que necessitem de atendimento ou informações busquem os agentes de saúde de suas localidades. Eles são o ponto de contato com a equipe da Defesa aqui em Cachoeira do Sul. A assessoria de imprensa da Defesa Civil informou ainda que os moradores do Barro Vermelho devem ser atendidos na quarta-feira com suprimentos. Cachoeira do Sul está em situação de emergência. A população vivencia muitas dificuldades e nem só aqueles que estão desalojados ou desabrigados sofrem os reflexos da enchente. Então, considerando essa situação, a Defesa Civil também liberou a retirada de doações para pessoas que se sintam afetadas e estejam em dificuldades. Veja como acessar as doações e onde se cadastrar. A Defesa Civil de Cachoeira do Sul centralizou o recebimento e retirada de doações em 2 pontos. O Centro de Pastoral, localizado na Travessa Monsenhor Armando Teixeira, ao lado da Catedral, para atender a parte baixa da cidade. E o pavilhão da Igreja São José, na Avenida Brasil, para atendimento à Zona Norte e parte alta da cidade. Os 2 pontos têm para doação a disponibilidade de roupas, kits de alimentos, higiene, limpeza e água. E o trabalho intenso de equipes da Prefeitura e de muitos voluntários. Para ter acesso aos kits, basta se cadastrar na Secretaria da Inclusão Social, na Rua 15 de Novembro, esquina com o General Câmara, ou na Igreja São José. É necessário CPF e documento de identidade ou número do NIS. Qualquer pessoa que estiver em dificuldade ou se sentir afetada pelo momento emergencial causado pela enchente, pode se cadastrar e receber os kits. O pavilhão da Igreja São José tem atendimento das 8h30 da manhã até o meio-dia e da 1h30 da tarde até às 5 horas. E o Centro de Pastoral, das 2 da tarde até às 5h30. O NT Sul fica por aqui, a gente se encontra amanhã ao meio-dia. Fique com a Novo Tempo. Tchau!